Fala comigo, galera, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No ato dessa gravação aqui, eu estou gravando, creio eu que o Brasil já está se preparando para entrar em campo contra a França e espero aí que nosso Cria Ryan possa entrar no jogo e desempenhar aí um bom papel, fazer um bom jogo, para que, se Deus quiser, e futuramente ele esteja com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Por que não pensar assim? Por que não acreditar dessa forma, né? Venho aqui trazer as principais notícias do dia de hoje, no nosso querido Vascão da Gama, e posso te adiantar algumas coisas já. Renato Gaúcho deu uma entrevista para a repórter da Rede Globo, Joana de Assis, falou sobre a chegada dele no Vasco da Gama, falou sobre a questão de reforços, né? Já definiu o time para a Sul-Americana também, a gente vai debater sobre isso também. Teve jogador que já tem sondagens da Europa, né, devido às suas boas atuações. Então, acredito que tem muita coisa para a gente debater aqui. Eu quero que você fique aqui comigo até o final, porque é muita informação. Vamos lá? Passando aqui para a tela na tela do nosso computador aqui. Renato Gaúcho vê o elenco do Vasco reduzido e pede reforços na pausa da Copa do Mundo, para poder pensar um pouco maior, né? O que ele está querendo dizer aqui nessa notícia aqui? Renato Gaúcho, ele deu uma entrevista para a repórter Joana de Assis. Essa reportagem está lá no GE, quem quiser conferir ela na íntegra, e pede reforços, né? Renato Gaúcho, ele disse que o elenco que ele tem é um elenco bom, qualificado, mas sabemos que ainda existe algumas valências, algumas posições, eu acredito que até em todas as posições, que precisamos de reforços para poder qualificar o elenco e brigar por coisas maiores. Precisamos de um zagueiro, né? Eu queria muito que fosse o Alexander Barbosa. Precisamos de um volante camisa 5, aquele cara sarrafeiro, quebrador, mas que sabe jogar também com a bola no pé. Por que não pensar dessa forma? Acredito que a equipe de scout do Vasco vai desempenhar aí um bom papel em achar esse jogador. Eu não tenho o nome aqui formado, para falar a verdade, mas eu acredito que possa vir aí um jogador de qualidade. Precisamos de um camisa 10, de um meia ofensivo, que construa a jogada ali, que pense o jogo, né? Que tem uma dinâmica um pouco melhor do que o Coutinho tinha, né? Eu acredito que tem que ser melhor do que o Rojas. O Rojas, para composição de elenco, para entrar no segundo tempo, ele é muito bom, mas para assumir a responsabilidade ainda não acho que deveria assumir essa responsabilidade de camisa 10, né? O Vasco procura um ponta, a minha opinião é que não deveria, mas ainda procura, e o nome que surgiu ontem aí também nos principais sites de notícia, colocamos até lá na nossa página do Instagram, @doidosporvasco, você pode seguir a gente lá, né? Tem muita informação, a gente traz notícia todo dia, que é do Santiago Solari. É um ponta do Racing, né? Vem fazendo bons jogos, né? Tem números que não são tão agradáveis, mas é um jogador que para um esquema de jogo que o treinador gosta, é um jogador muito interessante, né? Também precisamos também, não acredito que a ponta esquerda em si, mas a posição de centroavante, visto que o David vem jogando improvisado, o David é um ponta esquerda, e Brenner e Spinelli ainda estão rateando ainda, e não sei se daria certo. Então precisamos, de fato, de reforços. O Renato vai dizer que para pensar em coisas maiores, né, o Vasco precisa dessa qualificação. Quem sabe com a venda da SAF, o dinheiro entrando, talvez vinha aí uns 2 ou 3 bonecos de peso, né, para poder fazer essa qualificação que tanto o Renato precisa. E o Renato também vai dizer que ele provavelmente ele entrará com o time reserva na estreia da Sul-Americana contra o Barracas. Ele entrará com o time reserva. E para ser bem sincero, galera, nós temos aí no time reserva jogadores que acredito que brigariam por titularidade. É o caso do Carlos Cuesta.
vamos lá. Vamos formar um time aqui reserva que talvez entraria como titular nessa estreia da Sul-Americana. Como o Renato disse, a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro, né? De início, de repente, se o Vasco pontuar e passar a ir avançando as fases, pode ser que a Sul-Americana venha como principal também. Mas de início é o Campeonato Brasileiro. E nós temos aí Daniel Fusato, né? Eu sou bem crítico com ele, mas vamos acreditar que ele vai fazer um bom jogo. O último jogo até ele jogou direitinho, né? No Campeonato Carioca. Puma Rodrigues na lateral direita. Aí temos Lucas Oliveira e Carlos Cuesta na zaga. A reserva, Lucas Piton. O meio de campo pode vir com JP, Barros, talvez o Rojas, né? Que é o reserva agora, que tá no banco de reserva. A ponta direita com Adson. A ponta esquerda, aí você poderia entrar com ou David ou Nuno, né? Vai depender aí, o Andrés Gomes, que gosta de jogar todos os jogos, ou trazer o Andrei Fernandes, que é um jogador da base, Spinelli ou Breni. Eu acredito, galera, que esse time aí consegue pelo menos pontuar, né? Fazendo feijãozinho com arroz, tendo seriedade dentro de campo, né? Fazendo o que o treinador pede, consegue pontuar e trazer aí 3 pontinhos, né? Até um empate lá da Argentina. O importante é não perder, né? E deixar para decidir mais os jogos dentro de casa. Mas eu acho que esse time consegue sim fazer um bom jogo. Eu quero saber de você, galera. Comenta aí embaixo o que você acha aí, se o Renato está certo, se o Renato consegue, com esse time, fazer alguma coisa, ou se a gente deveria entrar com o time titular. Comenta aí embaixo, o espaço é de vocês. Quero saber a sua opinião. Passando aqui para a próxima informação dada lá pelo News Colina, né? Que já existem alguns clubes interessados na contratação do Cuiabano, visto que o Cuiabano vem fazendo bons jogos, né? Desde que iniciou essa nova era aí, esse novo ciclo com o Renato Gaúcho, o Cuiabano vem fazendo bons jogos, vem despertando interesse de times como o Bayer Leverkusen, e tem mais 2 equipes da Europa, e o Vasco precisa se movimentar caso isso seja concretizado, porque o Vasco tem o direito de opção de compra, né, com um passe fixado em 10 milhões de euros, acredito eu que daria aí uns 61 milhões de reais, se a cotação do euro estiver correta, né, aproximadamente 61 milhões de reais, e eu acho que, na minha opinião, vale o investimento, e o Vasco precisa sim comprar esse jogador. Se vai vir a proposta de outro clube europeu, acho que valeria aí a compra, né? Redigir um contrato bacaninha, com uma multa rescisória bem legal, para poder o Vasco, se for o caso de perder o jogador, pelo menos ganhar alguma coisa, né? E eu quero saber de você, galera, aí, o que você está achando aí do Cuiabano? Ainda vou lançar uma polêmica aqui para encerrar o nosso vídeo. Se você acha que os jogadores que vão jogar hoje na seleção brasileira, os laterais esquerdos, Douglas Santos e Kaique, se o Cuiabano teria vaga nessa seleção. Comenta aí embaixo, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amanhã nós estamos de volta aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, e Ele quer. Valeu? Forte abraço. Fui!